Nos corredores metálicos da base, Lissara caminhava ao lado do super-humano em direção ao elevador principal. Os dois seguiam em silêncio, até que ela parou subitamente. Espera, disse ela, colocando uma mão no peito dele para detê-lo. Você não vai trabalhar de estômago vazio. Antes que ele respondesse, Lissara deu meia volta e desapareceu por uma porta lateral. Poucos minutos depois, retornou com algumas frutas. São do Elias. Bem, acho que ele não vai se importar. O super-humano aceitou as frutas em silêncio, mas seu olhar era agradecido. Havia uma tensão diferente no ar, algo tênue entre os dois. A convivência forçada parecia ter criado alguma aproximação. Ela apenas sorriu, meio sem jeito, e se despediu, virando-se para seguir por outro corredor. Zira logo apareceu no comunicador, chamando-a com voz firme. Lissara, preciso que você prepare a sala de contenção onde ficará o novo sujeito. Vamos recebê-lo agora. Pouco tempo depois, Elias e Kirot chegaram à entrada da base. Elias carregava o corpo adormecido de Túlio nos braços. Lissara os recebeu e conduziu os dois pelos corredores até a sala indicada. Coloque-no aqui, orientou ela, abrindo as portas automáticas com sua pulseira de comando. Enquanto isso, do outro lado da ilha, Zira monitorava os acontecimentos em tempo real através das telas do sistema principal. Já era noite quando os pescadores finalmente chegaram à aldeia costeira. O barco ancorou lentamente. Tentaram atrair a atenção dos moradores. Ei, precisamos falar. Fomos atacados. Fomos atacados por uma fera. 2 dos nossos ficaram na ilha mortos. Outro morador gritou de dentro da vila. A ilha amaldiçoada. Foi um lobisomem. Os pescadores se entreolharam, confusos, tentando entender o que havia por trás daquele temor. A semente do pânico começava a brotar. Após uns minutos observando a movimentação dos pescadores, Zira deixou a sala de vigilância e comunicação com passos firmes e objetivo. Antes de sair completamente do setor, virou-se para Von, que acompanhava as transmissões. Vá até a nave de transporte. Precisamos que ela fique funcional o mais rápido possível, ordenou com um tom seco. Se for necessário, utilize peças dos Drus. Recupere o que puder. Vou nascente. Já se levantando da estação de comando, vou agora mesmo. Zira seguiu pelo corredor, com um pensamento inquieto lhe atravessando a mente. Se for preciso vamos transportar uma surpresinha até aquela aldeia. Poucos minutos depois, Zira entrou na sala onde Túlio estava sendo preparado. A cientista parou na porta por um instante, analisando o ambiente em silêncio. Então falou com autoridade. Quirodo, vá até a sala de vigilância. Monitore a aldeia. Os dois pescadores já chegaram lá. Quero saber como estão agindo. Quiroda assentiu em silêncio e se retirou. Elias continuou Zira, virando-se para ele. Volte ao seu posto. Quero você supervisionando as obras subterrâneas. Lissara pode me ajudar aqui com o restante. Elias hesitou por um segundo, observando Túlio desacordado, mas então obedeceu, saindo da sala sem dizer uma palavra. Agora restavam apenas Zira, Lissara diante do corpo ainda adormecido de Túlio. Zira se aproximou da maca, passou os dedos suavemente sobre a pele do jovem, como se examinasse um projeto inacabado, e murmurou com um meio sorriso: já tenho uma ideia em mente para usá-lo. Nas profundezas da base subterrânea, Elias caminhava pelos corredores empoeirados até a câmara de obras, onde o super-humano e mais 2 operários se revezavam instalando as novas colunas de sustentação. Ao se aproximar de uma bancada improvisada, Elias notou algo que o fez parar. Suas frutas, aquelas mesmas que guardava para o intervalo, repousavam ali ao lado do super-humano. Essas frutas, começou ele, franzindo o senho. O super-humano respondeu com tranquilidade. Lissara me deu. Disse que você não se importaria. Mas, se quiser, pode comer. Eu prefiro a ração que nos servem. B comentou com uma expressão quase gentil. Elias desviou o olhar, levemente enciumado com a aproximação inesperada entre Lissara e o super-humano. Respirou fundo. Tudo bem, elas já estavam começando a estragar mesmo. Enquanto isso, em outro setor mais elevado da base, Quirodo observava atentamente as imagens transmitidas pelos Drus de vigilância. A lente captava com nitidez a movimentação na aldeia costeira, onde os pescadores recém-chegados interagiam com os Alduns. Ele murmurou para si mesmo, avaliando em voz baixa. Essa aldeia é primitiva. Eles jamais teriam estrutura para cruzar até aqui por conta própria. Mas o barco dos pescadores destoava da precariedade local. Quirodo ativou um painel lateral e abriu a ficha técnica da embarcação. Seus olhos percorreram rapidamente os dados. Capacidade para 12 homens. Sistema de vela fora dos padrões da costa. Esse barco não é deles. Com certeza veio de outro ponto mais avançado. Com agilidade, ele manuseou os controles do Drun, ampliando imagens, analisando rotas náuticas e mapeando possíveis vias de aproximação. A imagem térmica mostrava claramente os pontos sensíveis do barco. Então falou consigo mesmo, calculando opções. Podemos sabotar a vela e retardar a saída, ou alvejar no meio do trajeto e deixá-los à deriva. Ambas as opções são simples com a arma de lazer embarcada. Tocou em seu comunicador e chamou Zira. Zira, preciso de sua avaliação sobre a movimentação na aldeia. A resposta veio seca e curta. Ocupada agora. Falo com você depois. Do outro lado da base, Lissara, de pé ao lado, cruzou os braços,
observando com curiosidade. Então, vai fazê-lo acreditar que foi atacado por um lobisomem. Zira respondeu sem tirar os olhos do visor de dado. Isso e muito mais. Ela puxou um dos instrumentos de injeção neural, conectando-o ao terminal implantado atrás da orelha do jovem. Seus olhos frios se iluminaram por um instante, como se uma ideia mais audaciosa lhe passasse pela mente. Se der certo, ele não só acreditará, como poderá jurar que sobreviveu para alertar os outros. Puxou uma seringa translúcida da maleta. O líquido no interior brilhava com um tom alaranjado intenso. Injetou a substância no braço de Túlio. Lissara, enquanto isso, vasculhava os bolsos do rapaz com curiosidade. As roupas dele são diferentes, murmurou ela. O tecido é mais resistente, e a costura não é local. Isso só confirma. Ele não é daqui, e provavelmente não sabia da fama dessa ilha. Outros já vieram, e outros virão, e outros, e outros. Seus olhos se estreitaram. Acho que só o lobisomem não vai ser o suficiente para manter essa ilha isolada para sempre. Foi quando Lissara puxou algo do fundo de um bolso Túlio. Era um pequeno cordão de couro, preso a uma placa de metal com uma gravura esculpida à mão, algo que lembrava um símbolo tribal ou uma insígnia pessoal. Interessante. Vou perguntar pro Elias o que isso significa. Talvez ele reconheça. Zílio levantou-se e comentou com frieza calculada. Pronto, com essa substância nas veias, logo ele vai parecer ter sido atacado e amaldiçoado por um lobisomem. Lissara arregalou os olhos, confusa. Como assim? Ele vai virar um lobisomem? Zira soltou um leve sorriso, um pouco de pelos faciais, e nas mãos já vai ser o suficiente. O resto, os implantes cuidam. O que ele vai acreditar e o que vai contar quando fugir? Isso será extremamente útil. Ela olhou para Túlio, que começava a se mover levemente, como se estivesse despertando de um pesadelo induzido. Vamos manter a lenda viva, e a ilha, bem protegida. Zira se aproximou novamente da maca onde Túlio estava deitado. Ela injetou uma nova dose de sedativo diretamente em sua veia. Vai precisar dormir mais uns dias, talvez até a lua cheia, murmurou ela, e se retirou, sem sequer olhar para trás. Já foi tudo por hoje, disse em voz alta, para si mesma. Agora é hora de falar com Quirog. Lissara, ainda no canto da sala, recolheu os objetos de Túlio, o cordão, a pequena gravura e outros pertences curiosos. Com expressão indecifrável, seguiu silenciosamente até seu dormitório, sumindo pelos corredores metálicos do complexo. Na aldeia costeira, os dois pescadores forasteiros foram convidados por uma moradora idosa a passar a noite em uma das casas de hóspedes. Quirog, na sala de vigilância, posicionava seu drone discretamente sobre os telhados rústicos da aldeia, tentando captar cada palavra. A moradora falou com voz embargada: vocês sabem, essa ilha tem fama ruim, tem barco que já voltou à deriva, todo aranhado, marcas de garas, uivos no nevoeiro, luzes dançando na mata. Dizem que é um lobisomem, mas ninguém nunca viu. Um dos pescadores riu, nervoso. Um lobisomem, de dia, sem lua cheia, sei não, parecia mais uma fera, uma coisa desconhecida mesmo. Quirog se ajeitou na cadeira, franzindo o senho. Aquela dúvida era perigosa. Se eles não acreditassem na lenda, poderiam voltar, poderiam espalhar a verdade. Nesse instante, Zira entrou na sala, como se tivesse pressentido dilema. E as novidades? Quirog hesitou por um segundo antes de responder. Os dois pescadores, eles estão desconfiando. A história do lobisomem não está colando como deveria. Zira cruzou os braços, o olhar já carregado de decisão. Então é isso. Vamos ter que levar a certeza até eles. Como assim? Perguntou Quirog, mesmo já prevendo a resposta. Vamos levar o lobisomem até eles. Simples. Von está terminando os reparos da nave de transporte. Quirog respirou fundo, desconfortável, mas tentou disfarçar. Antes que ele protestasse, Zira completou: não se preocupe, não vamos perder o lobisomem. Ele só vai dar uma voltinha, causar um bom pânico e voltar. Daqui a 3 dias, é lua cheia. Com os novos implantes, conseguimos controlar ele muito melhor. Quirog, relutante, assentiu. Se você está dizendo, mas até lá, eles não podem sair da aldeia. Vou ter que atrasar o barco deles. Sem esperar confirmação, girou-se para o painel de controle e posicionou Drew sobre a embarcação dos pescadores, âncorada à beira da praia. Com um toque calculado, ativou o disparo de precisão. Um feixe silencioso de luz azul atravessou o ar e atingiu a vela principal do barco. Num segundo, a lona pegou fogo, as chamas crescendo rapidamente sob o vento salgado da noite. Na aldeia, o clarão repentino iluminou os telhados e provocou um grito coletivo. Crianças correram em direção às mães. Os cães latiam descontroladamente. Um dos pescadores correu até a praia e gritou: fogo. A vela do barco pegou fogo. Moradores se mobilizavam com bordes, tentando conter as chamas, mas o fogo parecia ter vindo do nada. É a maldição, gritou uma velha, correndo para dentro de casa. Outros murmuravam entre si, nervosos. O medo crescia, espesso como a fumaça que subia da embarcação danificada. Nas salbras, longe do alcance de qualquer olhar, o drone flutuava em silêncio observando.